Evangelho escrito por São João, no capítulo 15, versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, o Pai o corta. Mas os ramos que dão fruto, Ele os limpa, para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não pode dar fruto o ramo que não permanece na videira, também vocês não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanecer em mim, será jogado fora como ramo e vai secar. Esses ramos são recolhidos, atirados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e isso lhes será concedido. A glória do meu Pai se manifesta nisso, que vocês deem muito frutos e se tornem meus discípulos. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, presentes aqui na igreja matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora através do Facebook da paróquia, do site da nossa paróquia e da Web TV, estão acompanhando esta Santa Missa do 5º domingo da Páscoa. Convido-vos ao silêncio. Esse silêncio não é aquele silêncio negativo, por omissão, por covardia, por não ter coragem de falar. Mas é o silêncio fecundo da Virgem Maria, cujo mês já estará às portas, o mês de maio, dedicado à Virgem Santa. Por isso hoje nós faremos o envio das imagens que estarão peregrinando nos 10 setores da nossa paróquia. O silêncio fecundo, o silêncio mariano, isso é algo fundamental para interiorizarmos a palavra de Deus, que é fundamental para o crescimento cristão e também humano. Todo cristão é humano. Não existe um cristão sem o aspecto da humanidade. Queridos irmãos, no domingo passado, o Evangelho de João, que é um evangelho profundíssimo, assim como os outros evangelhos, porém o Evangelho de João tem uma profundidade ainda maior. Jesus se apresentou como o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, o bom pastor que conhece o seu rebanho, que congrega, que chama, que conduz, é um pastor zeloso, é um pastor que de fato cuida bem do seu rebanho.
Por isso é bom. E nós vimos que esse adjetivo no grego é muito mais do que bom. É pleno, é completo, é belo. Ele é o bom pastor que conduz o seu rebanho. No Oriente e também na Palestina, existia uma árvore chamada videira, que produzia uvas, que dava um vinho de um sabor muito refinado, ou requintado. Jesus, na sua sabedoria de mestre, para mostrar a ligação que o cristão deve ter com ele, e para levar a comunidade a entender que sem ele ninguém pode fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Para mostrar a proximidade que o cristão deve ter com ele, a intimidade que o cristão deve ter com ele, ele hoje se apresenta como a videira e a comunidade os ramos. E é bonito, na linguagem desse evangelho, quando Jesus mostra de fato onde os ramos encontram a vida. Os ramos encontram a vida quando eles estão enxertados Por que elas não caem? Porque elas têm raízes. Elas têm raízes. E você sabe que o solo, ele possui, não estiver na videira, estará no fogo. Por conseguinte, para que não esteja no fogo, o ramo deve estar na figueira, ou na videira, como diz Agostinho de Hipona. Por isso, é que Jesus usa essa linguagem, que quem não está nele, quem não permanece nele, é como um galho seco que vai ao fogo, não tem nenhuma utilidade. A comunidade de todos os tempos e de todas as épocas é chamada, através desse evangelho, a duas coisas importantes. Primeiro, entender-se como ramo. Nós somos o ramo. No domingo passado, nós assumimos a figura da ovelha, que conhece o pastor, que escuta a voz do pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem. Por isso, há de fato essa primeira consciência de que nós somos os ramos. Se nós somos os ramos, não podemos declarar a independência à árvore. Quem é a árvore? Quem é a videira? É o Cristo. Santo Agostinho dizia
que em relação a Deus todos nós somos mendigos, ou seja, a própria vida que nós temos não pertence a nós, pertence a Deus. No dia em que Deus tirar de nós o hálito, o sopro da vida, não viveremos mais. Por isso, o Papa Francisco, comentando esse evangelho da videira e dos ramos, ele vai dizer que os ramos não são autossuficientes, eles dependem totalmente da videira, no qual se encontra a fonte da vida. Os ramos são alimentados pela seiva, que vem da árvore. E nós, como de fato ramos, só damos frutos se estamos na videira. Isso é algo importante. E como padre, nós podemos estar na videira. O evangelho de hoje, ele nos convida a uma intimidade, a uma ligação com Cristo, uma ligação com Ele. Sendo ovelhas, nós somos ligados a Ele, bom pastor, sumo e eterno pastor. Primeiro, pela vida de oração. São raízes, é enraizado na videira. Mas, ao mesmo tempo, Paulo é um ramo que entendeu que não pode ser independente da comunidade. Por isso, ele vai até a Jerusalém, onde ali está a figura do pastor visível, que é Pedro, o primeiro papa da igreja, para manter comunhão, viver em comunidade. Porque a vida cristã, ela tem esses dois aspectos: comunhão com a videira e comunhão com a comunidade, que aqui passa por um gesto concreto de amor, do qual João fala na segunda leitura, que se nós vemos de fato um irmão passando necessidade, mas não o socorremos, onde está em nós o amor de Deus? Por isso, esse amor, ele é um amor concreto. João vai dizer, não amemos com palavra, mas com gestos, Isso é importante, com gestos concretos. Esse amor a Cristo não deve ser apenas por palavra, mas esse amor a Ele passa por Ele e chega no irmão, na comunidade. Isso é importante. Então, a via de oração. São Francisco dizia, do homem que não reza, não se espere fruto nenhum. Fruto nenhum. E é por isso que cada católico que falta a missa aos domingos, por opção dele, vai tornando-se um galho e um ramo seco. Por quê? Porque não está enxertado na videira dentro da comunidade. Padre, eu não preciso da igreja para rezar, eu rezo em casa. Beleza, todos nós devemos rezar em casa, sim. Mas se a minha oração não me leva até a necessidade interior de me encontrar dentro de um curral espiritual chamado igreja, para, junto com os irmãos da fé, celebrar o mistério eucarístico, essa oração não está sendo bem direcionada para o próprio Cristo. O endereço está errado. Toda oração
ao Cristo como cabeça deve necessariamente nos levar aos membros da cabeça, que é o corpo de Cristo, a igreja. Queridos irmãos, o homem, ele é produto do meio. E agora eu quero que vocês aguçem mais a atenção para finalizar o sermão desta noite. Ou nós transformamos o meio, ou nós somos transformados pelo meio. A sociedade odierna, ela é marcada por uma coisa chamada inconstância e a cultura do descartável, do descartável. Essa cultura, de fato, da inconstância, do descartável, promovida pelo capitalismo selvagem, cujo objetivo maior é o lucro, haja vista que nós percebemos a questão do celular. Hoje você tem um aparelho, amanhã surge outro depois. Os móveis que são fabricados hoje são fabricados para durar menos de um ano. Por quê? Porque na época dos nossos avós, os móveis eram construídos passava de geração em geração. Mas o capitalismo selvagem, ele não tem interesse de produzir o que é durável. Ele tem interesse de produzir o que é exatamente vulnerável, o que é efêmero, passageiro. Por quê? Porque ele quer o lucro. Mas essa cultura do descartável, ela também entra de cheio na família. Nós vemos aí, por exemplo, a Rede Globo mostrando a família como algo descartável. Se troca de esposa como se troca de roupa. Os artistas na vida real, eles vivem isso, essa realidade. Se troca de esposo ou esposa como se troca de roupa. Daqui para frente, por exemplo, um sacerdote celebrar 15 anos dos casais que estão agora recebendo o matrimônio, será algo muito raro. E daqui para frente, a juventude que vai casando e se casar, celebrar os 50 anos de vida matrimonial, será uma coisa raríssima. Por quê? Porque a cultura do descartável, essa cultura entrou na vida religiosa também. A igreja se tornou algo descartável. Eu não fui atendido aqui, vou buscar em outra, e assim nós vamos vivendo uma cultura da não firmeza, da não raiz. Não é à toa que por 8 vezes, e aqui eu quero falar aos membros das pastorais, aos coordenadores de pastorais e setores, mas também a você que ainda não saiu da pastoral do banco, mas a você que é um batizado. Não é à toa que por 8 vezes, não foi uma vez, conte aí quantas vezes Jesus usou o verbo permanecer. Permanecer, isso é importante. Por que Paulo terminou a sua vida permanecendo nele? Porque o amor de Paulo não foi um amor de empolgação ou fogo de palha, foi amor de decisão. Mesmo na secura, mesmo na prisão, mesmo na necessidade, mesmo nas provações, Paulo, ele estava enxertado na videira. Por quê? Amor profundo
profundo e não é cultivado estando nele, compreendendo que eu sou um ramo e ele é a videira, eu não persevero em nada. Até quando você vai ser ministro da Eucaristia? Até quando você vai participar da pastoral da pessoa idosa? Até quando você vai participar da sua pastoral na igreja? Membros da PASCOM, até quando vocês permanecerão na PASCOM? Como eu permaneço? Quando, em primeiro lugar, eu entendo que eu preciso ter um encontro com a videira e ter com ela uma relação de dependência. Vemos o verbo permanecer. Quantos católicos vêm à igreja no domingo, faltam 10. Vêm à igreja no domingo, faltam 20. Por quê? Porque o verbo permanecer é para quem tem decisão, é para quem tem um amor profundo, é para quem tem uma decisão esclarecida. O serviço missionário, ele só vai para frente quando ele for de fato constituído de pessoas que entendem a sua dependência a Cristo. Isso é algo fundamental. Nossas pastorais, elas só estarão vivas quando for composta de ramos que amam a videira, que tem uma intimidade com ele. O ponto mais alto de intimidade com ele é a Eucaristia. Se o galho se alimenta da seiva, daqui a pouco a videira, ele vai nos dar o suco mais precioso, que é o seu próprio sangue, que é a sua própria carne. Isso é fundamental. Quando nós criamos um grupo de WhatsApp da paróquia, me torna feliz quando o administrador colocou, adicionou fulano, adicionou beltrano. Me dá tristeza quando com poucos dias saiu fulano, saiu beltrano. O que é isso? Fogo de palha. Esse verbo permanecer é para quem de fato tem uma decisão verdadeira, tem um amor verdadeiro. No ano que vem, você estará na sua pastoral, você estará na igreja católica, você dirá como Santa Teresa d'Ávila, como filha da igreja católica quero morrer. No mês que vem, você ainda estará na sua pastoral. Verbo permanecer, que os italianos dizem rimanere, permanecer. Isso é algo importante. Que um dia, você como ramo, possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Que ramo maravilhoso o cristianismo ganhou, chamado Paulo. E como ele produziu frutos, porque ele permaneceu na videira que é o Cristo.